A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, graças a Deus, mais uma vez aqui estamos para nós estudarmos a palavra do nosso Deus, hoje com a lição de número 5, lembrando que estamos estudando o tema Os Atributos de Deus, e revista comentada pelo pastor Valdir. E meus amados irmãos, nós vamos meditar sobre este tema tão importante, sobre a graça, e será com certeza uma lição riquíssima para o nosso enlevo espiritual, nossa edificação espiritual. E o nosso texto áureo ele encontra-se em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E vamos iniciar e depois os irmãos leiam o capítulo 2 de Efésios, pelo menos até o versículo 10, que vai tratar aí deste assunto também. Nossa verdade aplicada diz assim: a graça de Deus é a benevolência imerecida que Ele exibe ao nos salvar e capacitar a vivermos para Ele. Como vimos aqui no texto áureo, é um dom de Deus. A graça, ela é este dom imerecido de Deus para conosco. Nossos objetivos da lição, que estão distribuídos nos 3 tópicos, diz assim: ensinar acerca da graça salvadora de Deus, explicar que a graça é dada a quem crê em Jesus, e o último objetivo, mostrar que Deus reveste pela obra da sua graça. Texto bíblico de referência está em Tito, capítulo 1, versículo 1, 2, o versículo 13 e o versículo 14. Nossa introdução, ela diz assim: pelos pecados cometidos, o homem perdeu a comunhão com Deus, porém Deus, cuja graça é superabundante, tinha um plano de salvação e assim enviou seu Filho Jesus, cheio de graça e de verdade, conforme nos diz lá em João capítulo 1, versículo 14. E nós estaremos então estudando este tema nos 3 tópicos. O primeiro tópico, a graça salvadora. Segundo tópico, a graça capacitadora. E no terceiro tópico, graça e livre arbítrio. Nos apontamentos aqui da pastora Elianai, ela nos diz o seguinte: o atributo divino comunicável, a graça, porque comunicável? Nós já vimos isso nas lições anteriores, que temos os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. E este que nós estaremos estudando estão dentro dos atributos comunicáveis. Estes atributos, são atribuídos pelo próprio Deus ao homem. De alguma forma, eles estão em nós pela misericórdia do Senhor. São transmitidos por Deus à humanidade, ainda que forma bem pequena, infinitamente menor do que está no Senhor, meditar sobre a graça de Deus nos permite aprofundar no entendimento do que Deus fez pelo ser humano, morto em seus pecados, escravo da natureza pecaminosa e culpado diante de Deus. Nós, de forma nenhuma, merecíamos este dom de Deus, a salvação do Senhor. Através da graça de Deus, todo o pecador recebe vida, recebe libertação,
recebe o perdão dos seus pecados. E nós estudaremos sobre a doutrina da graça dentro de este estudo, ele está dentro de um corpo de doutrinas que recebe o nome de doutrina da salvação, ou doutrinas da salvação. O entendimento primordial é que a graça não é por obras, mas pela fé em Cristo Jesus, pela graça do Senhor. Não há o que se acrescentar à obra de salvação, não há nada que nós possamos fazer para podermos ser salvos. A obra o Senhor já fez, o preço Ele já pagou. A única coisa que nós podemos fazer é dobrar os nossos joelhos, pedir a Ele o perdão dos nossos pecados, pedir a Ele que entre em nossa vida, nos transformando, né? E Ele com certeza, pela sua graça e misericórdia, vai nos conceder o perdão, vai nos lavar, nos remir pelo sangue do Senhor Jesus. Até mesmo esta busca, né, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos salvos, né, e nós, a partir daí, como a pastora colocou aqui, né, nós buscamos coisas que elas acompanham a salvação. E a santificação é uma delas, né? E até mesmo esta busca pela santificação, ela é permeada pela graça do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus. Nós partimos do princípio que tudo é pela graça. Nossa salvação em Cristo é pela graça. Nosso crescimento na fé também é pela graça. É por meio da graça que nós triunfamos contra o mal. É por meio da graça que trabalhamos para o Senhor. É através da graça do Senhor que nós falamos do amor de Cristo, pregamos o Evangelho. É também através da graça do Senhor que nós cantamos, exaltamos, louvamos o nome do nosso Senhor. Temos na graça o desenvolvimento de diferentes dons. O Senhor nos concede dons espirituais também pela sua graça infinita misericórdia. A graça também nos torna possível o tratamento e o cuidado uns com os outros, o amor, né, uns pelos outros e tantos outros, né? Nós sabemos que todos esses princípios são pela graça do nosso Deus. E o nosso comentarista, então, nestes 3 tópicos, ele vai nos falar aqui sobre a graça de Deus. E na conclusão, ele diz o seguinte: a graça não faz acepção de pessoas. Ela não foi manifestada para abençoar somente alguns ou de forma exclusiva a um grupo especial, mas a toda a humanidade, toda a humanidade. O Senhor Jesus morreu por todos nós, todos nós. Porém, só a desfrutam os que creem no Filho de Deus e o recebem como único e suficiente Salvador. João 1, 12 e 13. Que esta maravilhosa lição, este maravilhoso tema possa falar poderosamente ao nosso coração, que abençoe a minha vida e que abençoe a sua vida. E nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê a graça, continue nos dando a graça, a misericórdia, e abençoe cada um dos professores que irão ministrar esta aula. Curva a sua cabeça. Amado soberano Deus, agradecemos ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus, pela graça do Senhor na nossa vida, porque nós não merecemos, nós nunca merecemos, ó Pai, mas o Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia,
nos concede a bênção da salvação. E conforme lemos na tua palavra, não é pelas obras, não há nada que possamos fazer, mas o Senhor nos concede pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Pai querido, abençoa os nossos professores que irão ministrar esta aula. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você continue tendo a saúde física, saúde emocional, saúde física, emocional e espiritual. Que Deus te abençoe no nome santo de Jesus. A paz do Senhor. Olá, meus queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria estou aqui para darmos sequência à nossa lição da Escola Bíblica Dominical, os atributos de Deus é a nossa revista, e a lição de hoje, conforme já foi falado aqui pelo pastor Eli, a lição 5, que fala sobre a graça de Deus. É muito importante e necessário nós entendermos a respeito da graça de Deus, sobre a plenitude dos tempos, e entendermos a respeito do reino de Deus, o reino dos céus, e entendermos também sobre a graça de Deus, que é o favor imerecido. A graça de Deus é a manifestação do amor de Deus pelo ser humano de forma ampla, plena, na máxima revelação de Deus ao homem, que é através de Jesus Cristo, Filho de Deus, e da sua vontade através da palavra de Deus. A graça de Deus é favor não merecido, mas a graça de Deus não é um cheque em branco para o homem pecar e usar da liberdade. A graça de Deus é a manifestação plena do amor de Deus para com o homem, mesmo nenhum de nós sendo merecedores desse amor. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus, que é a salvação através de Jesus Cristo, Filho de Deus, a graça se manifestou aos homens, vindo Jesus Cristo, derramando seu sangue puro ali na cruz do Calvário, para nos dar o direito de sermos herdeiros dos céus. Quero agradecer a Deus por essa manhã maravilhosa. A graça de Deus, ela muda o modo de viver do homem. Como já foi feita a introdução, nós vamos direto aqui ao primeiro tópico, que fala sobre a graça salvadora. Sola gratiam. Somente a graça. São 5 solas. Um deles é a graça. Fala de uma salvação somente pela operação graciosa de Deus. Não há mérito humano além do exercício da fé. É a salvação como fruto da bondade e da misericórdia de Deus para com o homem. No grego é charis e possui vários significados: benefício, dom, presente, boa vontade, assim como se encontra no dicionário de Strong. Também com respeito à graça que Deus exerce conosco, a benevolência imerecida que Ele exibe ao nos salvar do pecado. É importante nós entendermos que a graça de Deus, ela tem o principal objetivo de resgatar o homem à santificação. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus,
o homem foi feito por Deus sem pecado, sem iniquidade, colocado dentro do jardim, e não havia nele maldade, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas ao desobedecer à ordem do Senhor, ao pecar, Adão e Eva, eles perderam aquele reflexo da imagem de Deus, porque eles se contaminaram. Mas o amor de Deus que nos constrange, a graça maravilhosa de Deus se manifestou ao homem, e logo Deus providenciou um escape para o homem que estaria eternamente condenado. Mas o amor de Cristo, ele se manifestou, o amor de Deus se manifestou aos homens através de Jesus, o Cristo, aquele que foi crucificado lá na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Nenhum de nós merecia esse amor. Nenhum de nós poderemos alcançar o céu se não for através da graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. No tópico 1.1, diz assim: a graça de Deus é fator imprescindível para a salvação eterna. Ninguém pode ser salvo sem receber a graça de Deus. Não há nada que possamos ser ou fazer que de alguma maneira venha substituí-la. A graça de Deus é infalível, é inegociável, é cheia de amor e da misericórdia de Deus. O que você poderia pegar como tesouro, algo tão valioso nesta vida, que seja infalível, que seja inegociável, que seja cheia de amor, um amor que nos constrange, e cheia de misericórdia? Não tem nada que possa se assemelhar ou se comparar à graça maravilhosa de Deus. Não há necessidade de penitências, sacrifícios, holocaustos para ser salvo, pois não vivemos debaixo da lei. As oferendas de animais foram substituídas pelo único sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29, Hebreus 10:12. Hoje, não há mais necessidade de levar animais para serem sacrificados no altar. Precisamos sim levar nós mesmos para sermos apresentados no altar de Deus. Ninguém pode mensurar a graça de Deus em valores monetários nem legalistas. Às vezes me impressiona a coragem de pessoas, de líderes e de pregadores, sobretudo quando vão pedir ofertas e ficam dizendo: tragam seu Isaac, comparando o Isaac à oferta. Então traga a sua oferta. Isaac, quando ele estava subindo para Moriá com seu pai, Abraão, e ele foi ali colocado, não sendo consumado o sacrifício que Deus havia pedido que Abraão fizesse do seu filho, sacrificasse Isaac, seu filho. Isaac, ali naquele momento, estava tipificando Cristo. Era um sacrifício tipificando Cristo. Mas não se pode comparar qualquer sacrifício para a salvação, não pode se precificar, não tem preço, não tem valor legal, não tem valor monetário que possa comparar ao sacrifício de Cristo. Nem mesmo aqueles que foram antítipos ou sacrifícios tipificados. Traga seu Isaac, traga seu sacrifício.
não é necessário sacrifícios e holocaustos para salvação. É necessário crer em Jesus, o Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso para nos remir de todo pecado, de toda iniquidade, para chegarmos a Deus, somente através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para a salvação, você não precisa de levar o seu Isaac, trazer o seu Isaac, fazer nada com o seu Isaac. O que você precisa é de crer em Deus, crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador de todo homem. É por isso que a Bíblia nos diz que, lá em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer que Ele exista. Então, quando você crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, e o aceita como Senhor e Salvador da sua alma, o seu modo de viver precisa de ser mudado, precisa de ser transformado, precisa ser alterado. Morre o velho homem, nasce a nova criatura. E esse modelo de nova criatura é o modelo que vai buscar a perfeição em Cristo Jesus, tendo Jesus Cristo como o alvo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero fazer uma leitura que se encontra em Hebreus 9, 11 e 14. Diz assim: os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deveria repetir-se, mas o de Cristo é único porque é perfeito. Hebreus 9, 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, Jesus Cristo, não feito por mãos, isto é, não é desta criação, nem por sangue de bodes, nem bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificas quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento. Então, o sacrifício que era feito pelo homem, que precisava de ser repetido anualmente, ele purificava a carne, mas não limpava a consciência, não purificava a consciência do homem. Jesus Cristo, ele trabalha na mudança comportamental do homem, ele muda a aparência do homem, a transformação é interior, mas as evidências dessa transformação, ela acontece de forma ampla, na aparência, no comportamento, na maneira de viver, na maneira de agir. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem enganava não engana mais, quem era infiel não é mais infiel, quem não temia a Deus torna-se temente a Deus, quem era desobediente passa a obedecer a Deus. E interessante que o sacrifício de Jesus Cristo não somente nos purifica de todo pecado, mas também limpa a nossa consciência, porque Deus, ele age de forma diferente a dos homens. Olha bem que interessante. A Bíblia, ela nos ensina que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário,
Ele purifica o homem de todo o pecado. Os homens nunca perdoam o pecado do outro e não se esquecem do pecado dos outros. Os homens estão sempre se lembrando dos pecados dos outros. Até hoje, os homens se lembram, citam e até pregam sobre os pecados de Davi. Mas olha como Deus faz, como Jesus Cristo faz. E este concerto é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Deus, ele perdoa e não é como o homem que fica lançando sobre o rosto o pecado, o passado. Deus faz questão de apagar os pecados. Teus pecados estão apagados da memória de Deus quando o homem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Deus o limpa, torna suas vestes brancas e ele tem a purificação dos seus pecados. A graça de Deus, ela tem o objetivo de levar o homem à santificação. Então, quando alguém aceita Jesus Cristo e ele passa a receber e usufruir desse amor e desse favor, dessa bondade, dessa misericórdia, não merecido por nenhum de nós, ele também muda o seu modo de viver, a sua maneira de agir, e ele passa a ser uma nova criatura. Segundo Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus, através do seu amor, da manifestação da sua graça maravilhosa, quer fazer com que o homem seja restaurado e que ele busque e seja santo. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. E para que esse processo seja real na vida de cada um de nós, o único caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, quando alguém vem e fala, traga a sua oferta, traga o seu Isaac, eu fico pensativo a respeito disso e muito preocupado, né? O maior sacrifício e o único sacrifício capaz de salvar o homem e ligar o homem a Deus foi feito por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Na revista do Professor ele diz: estamos vivendo debaixo da dispensação da graça de Deus que para nós foi dada. Efésios 3:2. Graça salvadora é colocar à disposição de toda e qualquer pessoa o benefício da cruz na salvação da alma. Então, o amor de Deus, ele foi dispensado ao homem, a graça maravilhosa de Deus, ela se manifestou ao homem, mas a decisão de abraçar, de receber esse amor, usufruir desse amor é do homem. Mais à frente vai ser falado sobre o livre-arbítrio, sobre a decisão que cada um deve tomar. A graça de Deus não é liberdade para pecar, não é cheque em branco para o homem fazer o que quer. A graça de Deus, ela nos faz entender que o amor de Cristo nos constrange. Nós estamos livres da força do pecado e do poder do pecado sobre nós. É isso que é o centro da graça de Deus sobre nós, essa modificação da maneira de viver. Eu já não vivo mais debaixo da lei, eu já não sou escravo do pecado. Agora eu nasci de novo, vivo em Cristo Jesus e não mais vivo eu,
mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, ele domina a minha mente. Se ele domina a minha mente, a condução da minha maneira de viver, do meu modo de agir, do meu modo de falar, da maneira de me comportar, ela será diferente do homem natural, do homem que não tem Jesus Cristo, o Filho de Deus. É interessante nós entendermos que nós não nos santificamos para ser salvos. Nós somos salvos e por isso nós buscamos a santificação. Ninguém vai chegar ao céu por mérito seu, porque ele se santifica. Não. A santificação, a obediência, o temor, a fidelidade, a lealdade, as boas obras, elas acompanham aqueles que são salvos. Então, a demonstração de que nós somos salvos por Cristo Jesus, ela vem através das nossas atitudes, da nossa maneira de viver, que vai demonstrar que nós não somos mais desse mundo, que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E depois eu quero encerrar lendo Salmo 15, que fala sobre o verdadeiro cidadão do céu. E só se busca a santificação aqueles que são salvos. Ninguém busca a salvação se santificando. A salvação é favor imerecido, é mérito único e exclusivo do amor de Cristo por nós. Então não há mérito num homem, não há mérito em nenhum de nós para a salvação, que nos leve à salvação. Não tem nada que nós possamos fazer, seja sacrifício, seja qualquer coisa, para que sejamos salvos. É exclusivamente através de Jesus Cristo, Filho de Deus. No tópico 1.2, diz assim: a salvação é por meio da fé. A nossa parte, com relação à salvação, é o exercício da nossa fé. O sacrifício, o amor de Cristo que nos constrange, através do sangue de Jesus Cristo derramado ali na cruz do Calvário, que nós alcançamos a salvação e nos tornamos co-herdeiros, filhos de Deus, cidadãos do céu. Nós estamos aqui como embaixadores de Cristo. Nós não somos dessa terra. A nossa morada definitiva não é aqui. O nosso destino final é o céu. E o passaporte para o céu é dado ao homem quando ele aceita Jesus Cristo, o Filho de Deus, se submete à sua vontade, observa a sua santa palavra como um manual de instrução do Criador para todo o homem. O apóstolo Paulo diz que a salvação, não vem de nós, vem de Deus e é alcançada por meio da fé. A fé salvadora leva a crer, reconhecer e aceitar a expiação do sangue de Jesus na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. E a sua ressurreição ao terceiro dia, vencendo a morte, assentando-se à direita do Pai e fazendo-nos mais do que vencedores. A fé inclui o arrependimento dos pecados. O homem não pode agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Já citamos isso aqui. Aliás, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Imagine se eu apontasse para um lugar e falasse para alguém:
vai ali até o João e fale com o João. Aí você olha e não vê o João. Fala, mas eu não estou vendo ele. Então, se você não crê que Deus existe, você não vai se aproximar dele. É por isso que aqui diz, olha, o homem não pode agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Se você não crê que Deus existe, como que você vai se aproximar dele? Ah, eu vou entrar dentro daquela casa, mas aquela casa não existe, então como que eu vou entrar? Então é necessário crer que Deus existe e a Bíblia diz que nós precisamos nos aproximar dele. Aqui na revista do professor diz o seguinte, toda atividade da vida cristã, desde o início até o fim, depende desta graça divina. Deus concede uma medida da sua graça como dádiva aos incrédulos, a fim de poderem crer no Senhor Jesus Cristo. Isto aponta para o processo inteiro de salvação por graça, mediante a fé como dom de Deus, e não como algo que podemos alcançar por nós mesmos. Eu quero fazer até a leitura de Romanos 5, do 5 ao 8, que fala exatamente disso. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém ouse morrer. Pode até ser que alguém se arrisque por alguma pessoa boa, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Então, quando nós falamos da salvação por um pecador, quem ousaria morrer? Quem entregaria a sua vida para dar liberdade a alguém que cometeu a injustiça, alguém que cometeu o pecado, alguém que cometeu alguma abominação? Mas Jesus Cristo, estando nós ainda no pecado, ele se entregou na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos o direito de morar no céu. A salvação não vem das obras, mas Deus, 1.3, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Se a graça fosse mérito de alguém, haveria uma injustiça. Quem pudesse pagar para alcançar a bondade de Deus, e quem não pudesse pagar, como que seria feito? Por isso que o único preço que foi pago, às vezes a pessoa fala, para você ser salvo, você tem que pagar o preço. Não, o preço da salvação foi pago por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, nós, para tomarmos posse do reino dos céus, para vivermos segundo a vontade de Deus, aí sim requer de nós um sacrifício. Esvaziarmos de nós mesmos, negar a si mesmo, negar a nossa vontade e nos submetermos à vontade de Deus. Aqui ele diz, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas, se é por graça, já não é pelas obras,
De outra maneira, a graça já não é graça. Então, se alguém achar que é por mérito seu, não foi a graça de Deus. Mas como nós, graças a Deus, temos o entendimento de que fomos alcançados por esse amor maravilhoso, um amor tão poderoso e forte, infalível, que ele nos constrange. Evangelho de João 1:12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, é para todos? Não. Para todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o amor de Deus, ele está manifesto aos homens. Jesus Cristo veio ao mundo para dar a possibilidade de salvação a todo homem, mas nem todos se salvam. Não é porque um faz boa obra, o outro não faz. Não é por causa de obras. Aqui diz que a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Nós somos justificados pela sua graça e feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Se não fosse pela graça de Deus, nenhuma alma se salvaria, porque todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundície. Isaías 64:6. Os nossos atos de bravura, o bom desempenho do ministério, o cumprimento dos deveres como cristão, tudo que aparenta espiritualidade, a entrega dos dízimos e ofertas, as obras de caridade, entre outras, são importantíssimas, de grande valia, mas não são suficientes para ganharmos a salvação, e sim galardão. Mesmo assim, caso sejam aprovadas por Deus. A graça de Deus foi estabelecida para a salvação em caráter gratuito, sem contrapartida, não por meio de obras, nem de dinheiro ou de bens patrimoniais, porque seria injusto, né? Não é mérito humano, não há mérito humano na salvação. A salvação é um favor. A graça é definida como favor não merecido. As pessoas só alcançam a salvação porque isso é um dom de Deus, um presente, uma dádiva de Deus, um amor incalculável, fora dos limites do entendimento humano. A mente humana natural não entende e não alcança a dimensão do que é a graça de Deus, o amor de Deus. Se eu fosse dar uma comparação aqui bem simples a respeito da salvação, imagine um prédio de 30 andares, onde o último andar, a cobertura, a parte mais alta desse prédio, fosse o céu, onde em cada andar você teria que fazer um sacrifício até chegar lá em cima. E nesse sacrifício você teria que fazer uma parada em cada andar, fazer um sacrifício. E você vai subindo, subindo, subindo e sacrifica, e faz o sacrifício. E quando você chega lá em cima, você descobre que a passagem para o andar de cima, o último andar para a cobertura, só pode ser feita de elevador, e a partida é lá de baixo, é lá do solo, é lá do térreo. Então, você faz o sacrifício, faz pensando que isso vai lhe dar direito ao céu, mas não é
o sacrifício. Aí você tem que voltar, pegar o elevador e ter acesso à cobertura. Esse elevador que dá acesso ao homem lá de baixo até o céu é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somente Ele tem o poder e pode nos levar a Deus. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Daremos sequência agora com o tópico 2, a paz do Senhor para os irmãos. Olá, queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Aqui é o pastor Jean Cláudio de Moraes e eu quero, antes de qualquer coisa, externar a minha imensa alegria e satisfação por ter recebido da parte de Deus e da parte do nosso pastor presidente do campo de Juiz de Fora, pastor Moisés Pereira Pinto, a incumbência de estar transmitindo ao seu coração as lições do tópico de número 2 da nossa lição de número 5, que fala sobre a graça de Deus. O tópico 2, ele vai falar sobre a graça capacitadora. E antes de eu estar lendo com você a introdução desse tópico, eu gostaria de dizer a você que a proposta desse tópico é nos ensinar que a graça de Deus, ela vai além de Deus ter nos salvado, ter perdoado os nossos pecados. Ou seja, a graça de Deus é muito mais do que Deus olhar para você e para mim e dizer assim, vai e não peques mais. Ou a graça de Deus, ela é muito mais do que Deus olhar para nós e dizer assim, os teus pecados eu lancei no mar do esquecimento e deles eu já não me lembro mais. A graça de Deus, ela vai além. A graça de Deus, ela nos capacita a vivermos como Deus quer que nós vivamos. Ela nos empodera para nós não apenas vivermos como Deus quer que nós vivamos, mas ela nos empodera para nós fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Quando eu estava pensando e meditando nesta lição, no tópico 2 especificamente, me veio à mente que Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. E dentro dessas 13 cartas que Paulo escreveu, você vai perceber que na saudação de Paulo, na introdução das cartas, Paulo sempre dizia assim, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. E na conclusão também das epístolas, ou seja, das cartas que Paulo escreveu, ele também fazia questão de dizer que a graça e a paz esteja convosco. E eu costumo até dizer que quando Paulo escreve para os pastores, Timóteo e Tito, nas 3 epístolas pastorais, você vai ver que Paulo acrescenta ainda o elemento misericórdia. Ele diz que a graça e a paz e a misericórdia de Deus esteja convosco. Mas a graça estava sempre presente nas saudações de Paulo e também nas conclusões das suas epístolas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a graça está presente na nossa vida, no início da nossa trajetória, ela está presente no decorrer da nossa caminhada cristã e ela também estará na conclusão desta caminhada, quando nós pudermos falar, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas preste atenção, o tópico 2, pastor Valdir Alves de Oliveira, nosso comentarista, ele vai dizer o seguinte, ninguém pode fazer alguma coisa no reino de Deus se não for capacitado pelo Todo-Poderoso. A nossa capacitação terrena ajuda, mas ela não é suficiente para entender espiritualmente a nossa chamada. E eu quero inclusive acrescentar, a nossa capacitação terrena, ela não é suficiente nem para entendermos a nossa chamada e também não é suficiente para nós atendermos a chamada que Deus nos deu. Duas coisas importantes é muito necessário nós percebemos aqui na introdução do tópico 2.
O nosso comentarista ele está nos dizendo que ninguém pode fazer nada no reino de Deus ou na obra de Deus se não for capacitado por Deus. Isso fala da dependência divina. Logo depois, ele vai mencionar que a nossa capacitação terrena, intelectual, acadêmica, ela não é suficiente. Mas veja, ele não está desprezando a preparação acadêmica e espiritual. Ela é de suma importância. E como a gente pode entender isto à luz da Bíblia? Preparação acadêmica, terrena, intelectual e necessidade de Deus, ou seja, dependência de Deus. Primeiro eu quero falar sobre a capacitação terrena, a capacitação intelectual. Paulo escrevendo aos Romanos, melhor dizendo, no capítulo 12, versículo de número 7, Paulo ele está listando alguns dons, né? E alguns dons naturais, e ele vai nos dizer que se alguém, capítulo 12, versículo 7 de Romanos, se alguém possui de Deus o dom de ensinar, Paulo então vai concluir: haja dedicação ao ensino. Ora, quem se dedica somos nós. Deus não enviará anjos para se dedicar ou se preparar para você. Esse preparo intelectual é você que deve se lançar a ele, se dedicar e se preparar. Paulo, escrevendo a sua segunda epístola ao seu filho na fé, chamado Timóteo, ele diz no capítulo 2, versículo de número 15, Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse versículo possui muitos ensinamentos. Primeiro, quando ele diz procura apresentar, ele está dizendo que era Timóteo que deveria se dispor a se preparar. Em segundo lugar, ele vai dizer como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. John Stott, grande exegeta, já falecido, de saudosa memória, ele vai dizer que manejar bem a palavra da verdade ali, Paulo está utilizando um termo da sua própria profissão, que era fazedor de tendas. Ele fala que manejar bem ali significa cortar reto, cortar com destreza, cortar com conhecimento do que se está fazendo. Isso fala da nossa preparação intelectual e terrena. Mas por que o nosso comentarista está dizendo que ela não é suficiente? Porque a dependência de Deus é um princípio na vida cristã. Apesar de termos qualquer preparação terrena, nós precisamos nos lembrar agora do que a Bíblia nos fala em João, capítulo 15 e versículo de número 5. Jesus disse ali: sem mim nada podeis fazer. Então, a proposta da nossa introdução aqui no capítulo 2 é nos ensinar o seguinte, que toda preparação acadêmica, toda preparação intelectual e terrena, ela precisa ser associada a uma dependência de Deus a todo momento, a todo momento. Entenda isso, porque isso é básico e necessário para um desenvolvimento sadio e frutífero na presença de Deus. Tendo dito isto, eu queria que você fosse comigo para o 2.1. 2.1 diz que a graça de Deus capacita para viver a vida cristã. Então estou dizendo que a graça de Deus capacita para viver a vida cristã. Veja o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo de número 12. Paulo está afirmando que quem capacitou ele, ou quem o capacitou para viver com sinceridade e seriedade
e também simplicidade, vamos dizer assim, na vida presente foi a graça de Deus. E Paulo, quando diz que ele vivia com simplicidade e também com sinceridade, ele está mostrando que ele era aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Paulo está mostrando que ele era sal da terra e luz do mundo. Queridos, nós precisamos pregar o Evangelho. E para pregarmos o Evangelho, precisamos dar testemunho. Porque se nós não dermos testemunho, as pessoas não irão querer ouvir o Evangelho pregado pela nossa boca. Nossos pastores sempre nos ensinaram que se, por exemplo, você trabalha em um determinado local e você não dá testemunho do Evangelho ali, seria bom que você nem falasse do Evangelho, porque você vai afastar as pessoas de Deus. Ontem, na sexta-feira, nós tivemos aqui uma palestra sobre maneiras criativas de se evangelizar na pandemia. E nessa palestra que nós tivemos, o nosso palestrante, Diácono Felipe, ele enfatizou Filipenses capítulo 4 e versículo de número 8, que eu quero ler com você nessa oportunidade. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. E ele leu esse texto para falar a respeito do nosso comportamento nas redes sociais. Ora, nós devemos pedir a graça de Deus para darmos testemunhos e para vivermos a vida cristã não apenas no mundo real, mas também no mundo virtual. Lendo esse texto, ele parafraseou o que Paulo diz, dizendo assim: se há alguma virtude, se há algum louvor, isto postai. Alguns irmãos têm dado um péssimo testemunho do Evangelho, discutindo, brigando, levantando questões polêmicas nas redes sociais, e isso tem sido altamente prejudicial para a pregação do Evangelho. Mas peça a Deus que Deus lhe capacite a viver a vida cristã com a sua graça também no mundo virtual, nas redes sociais e etc. 2.2, no 2.2, o nosso comentarista vai dizer que a graça de Deus capacita para o desempenho do ministério. Então, a graça de Deus, ela nos capacita não apenas a vivermos como cristãos, mas nos capacita para nós trabalharmos como cristãos e fazermos a obra do Senhor nosso Deus. Quando Deus chama, Ele mesmo se encarrega em capacitar. E aqui o nosso comentarista ele vai citar vários personagens bíblicos que, quem sabe, a semelhança de mim ou a semelhança de você, quando foi chamado por Deus, se considerou totalmente incapaz, totalmente sem condições. Ele cita o exemplo de Moisés, que disse para Deus: Deus, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E Deus diz para Moisés, e eu creio que ele está falando também para você que está me escutando nessa manhã, ou quem sabe no início dessa tarde ou à noite. Deus está falando para você, como ele disse para Moisés: quem foi que fez a boca do homem, Moisés? E ele cita também Jeremias, que disse para o Senhor: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E Deus disse para Jeremias: Jeremias, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, o que eu te mandar falar, tu falarás. Ele cita o exemplo de Gideão, que disse ao Senhor: eu sou o menor da minha casa é a menor da minha família, a minha família é a menor da minha tribo. E Deus disse para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu quero dizer a você que está me ouvindo nessa oportunidade que o Senhor é contigo. Se você recebeu uma incumbência da parte de Deus, saiba que Deus não erra. Deus vai lhe capacitar para que você cumpra aquilo que Ele ordenou que você viesse fazer.
É interessante também que o nosso comentarista cita o exemplo de Isaías. Isaías, no capítulo 6, ele vai entender toda a sua insuficiência e vai dizer assim: Deus, ai de mim, Senhor, porque eu vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas Deus veio sobre ele, e Deus tocou nele, e Deus então o preparou para que ele pudesse fazer a sua obra. E, de repente, quando ouviu-se uma voz lá do céu que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele pôde dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tudo isto porque ele foi capacitado por Deus. Nós só conseguimos fazer a obra do Senhor, queridos irmãos, se nós formos capacitados pela graça divina. Só a graça de Deus pode nos capacitar para nós sermos obreiros aprovados, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo de número 15. Eu quero ler com você um outro texto que nos fala a respeito da graça que nos capacita. Esse texto está em 1 Coríntios, capítulo de número 15 e versículo de número 10. O texto diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, Paulo está dizendo nesse texto que, pela graça de Deus, ele estava cumprindo o seu ministério. Você irá cumprir o seu ministério não pelas suas próprias forças, não pelos seus próprios predicados morais ou pelos seus talentos ou diplomas, mas você irá cumprir o ministério que Deus lhe concedeu, porque a graça de Deus, ela é contigo. Eu quero te lembrar que no Salmo de número 84, versículo de número 11, a Bíblia diz que o Senhor Deus é um sol e um escudo. O Senhor Deus dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. A graça de Deus vai lhe capacitar a você ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. O 2.3, ele vai nos falar sobre a graça de Deus dá suficiência para todas as necessidades humanas. Então a graça de Deus, ela supre as nossas necessidades. Se você perceber, no Antigo Testamento, corvos trazendo pão e carne para um homem comer à beira de um ribeiro, isso é graça. No Antigo Testamento, também o azeite sendo multiplicado, isso é graça. E farinha não faltando na panela, isso é graça. No Antigo Testamento, você percebe os milagres que ali acontecem, a abertura do mar, a abertura do Jordão, água saindo da rocha, sapatos não envelhecendo no deserto, roupas não envelhecendo no deserto, tudo isto é graça de Deus. Deus demonstra a sua graça. É interessante nós percebermos isso e sabermos que a graça de Deus, ela é uma graça providencial, ou seja, ela providencia para nós aquilo que nós estamos precisando e não deixa que nada falte em nossas vidas. Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor retirasse um espinho da sua carne. Mas o Senhor disse para Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 9, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça de Deus é o provimento para as nossas necessidades, a cobertura e o bálsamo para todas as aflições e ansiedades que nos afetam como filhos de Deus. Veja que em Hebreus capítulo 11, versículo 34, o escritor aos Hebreus vai dizer que todos os santos do Antigo Testamento, eu posso acrescentar também do Novo Testamento, da fraqueza tiraram força e na batalha se esforçaram. Esforce para entender
para absorver e para crer na graça de Deus, porque ela é suficiente para suprir toda e qualquer necessidade que você tenha. Talvez você que está me ouvindo nessa manhã esteja passando por um momento de calamidade. Talvez você esteja passando por um momento de luto. Talvez você esteja passando por um momento de enfermidade. Eu quero dizer que a graça de Deus é poderosa para te consolar e para te ajudar a vencer. Talvez você esteja passando por um momento de aflições, o pecado tenazmente tem te assediado, as tentações estão vindo de forma forte sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que a graça de Deus é poderosa para te livrar das más companhias, para te livrar da força e do poder do pecado. Um certo escritor e teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, ele chegou a dizer que a graça que nos livra da condenação do pecado, mas não nos livra do poder do pecado, é uma graça barata. Ou seja, a graça que nos salvou é poderosa para nos conduzir salvos na presença do Senhor. Eu não sei qual é a sua necessidade neste momento em que você está me ouvindo, mas eu quero dizer a você que a graça do Senhor, ela é suficiente na sua vida. Se lembre do que Deus falou para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E é interessante que aqui mesmo na nossa lição, nosso comentarista está mencionando um texto muito lindo, citado por muitos cristãos, registrado em Filipenses capítulo 4 e versículo de número 13. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se você perceber, quero ler com você esse texto de Filipenses capítulo 4, você vai notar que antes dele dizer tudo posso naquele que me fortalece, ele vai dizer: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E ele conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero concluir esse vídeo dizendo para você que há uma proposta de Deus em Hebreus capítulo 4 e versículo de número 16, onde o escritor diz: ousemos, pois, chegar com confiança no trono da graça de Deus, ou nos acheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, para que nós possamos alcançar misericórdia. É interessante que esse texto fala sobre chegar com confiança ao trono da graça, porque trono na Bíblia é símbolo de justiça, mas aqui não. Aqui o trono de Deus é símbolo de graça, não é símbolo de juízo. Por quê? Porque sobre ele está sentado um sacerdote, ou melhor dizendo, um sumo sacerdote, que se fez homem como eu e você e sofreu o que nós sofremos hoje. E ele é poderoso para interceder por nós e derramar sobre as nossas vidas a sua graça. Eu quero concluir lendo com você o último versículo da Bíblia e, ao mesmo tempo, o último livro, o último versículo, o último capítulo em Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22. E o versículo é o versículo de número 21, que diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Até mesmo na conclusão da palavra de Deus, o Senhor deixou registrado que a graça deve estar conosco, precisa estar conosco, e é uma necessidade cotidiana de todo cristão. E agora eu quero falar com você, da minha parte, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que me escutam, seja em Juiz de Fora, seja em Minas Gerais, seja no Brasil ou fora do Brasil, e que essa graça possa te ajudar a triunfar nesse momento tão difícil da nossa existência, do nosso planeta, que essa graça te ajude a triunfar em Cristo Jesus.
Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Paz do Senhor, irmãos amados. Nós estamos agora chegando no tópico 3 da nossa lição. E esse tópico, ele nos chama para refletir sobre a graça e o livre-arbítrio. Então, o que diz a nossa lição? Ao longo da Bíblia, encontramos diversas manifestações da graça de Deus, mas também diferentes reações por parte do ser humano. A graça se manifesta a todos. E aí nós temos vários versículos colocados aqui nessa citação. Porém, é preciso atentar para o fato de que é possível resisti-la. Ainda hoje somos chamados a fazer escolhas sobre como reagir diante do que Deus apresenta para nós. Portanto, se faz necessário pensarmos à luz da Bíblia sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana. Vejam, irmãos, que existe em andamento uma discussão que já tem mais de 500 anos. Também nos nossos dias ela continua. E essa discussão envolve as doutrinas da salvação. Nós temos em relação às doutrinas da salvação posicionamentos em lados opostos de correntes teológicas que desenvolveram pensamentos contrários. Falar de graça e de livre-arbítrio vai nos colocar exatamente no centro dessa discussão. Nós não somos inocentes ao ponto de acharmos que temos condições de botar um ponto final nela, muito menos em uma aula, né? Mas nós tentaremos aqui esclarecer um pouco aquilo que é necessário para dar conta desse conteúdo, desse terceiro tópico que fala para nós sobre graça e livre-arbítrio. Bem, muito se debate nesses estudos teológicos acerca da existência ou não do livre-arbítrio humano, principalmente quando isso é confrontado com os estudos acerca da soberania de Deus. A nossa crença fundamental é que mesmo com a abrangência, com o alcance da soberania de Deus, o livre-arbítrio é uma realidade da qual não se pode contraditar. Ao ser dotado de livre-arbítrio, o ser humano possui a capacidade de julgar de antemão o resultado das suas ações, de fazer escolhas baseadas neste julgamento e de tomar atitudes que refletirão indefinidamente sobre a sua vida, tanto pessoal como coletiva. O que se espera de um servo ou de uma serva de Deus é que, de um modo responsável, ele escolha fazer o que é certo e desenvolva um bom porte em Cristo, conforme nos exorta a epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, e também o capítulo 3, versículo 16. Se vocês pararem para observar, vocês verão que o comentarista trouxe inúmeros versículos na introdução desse tópico 3 e nós deveremos ler eles, prestar atenção em cada um deles. Como ele bem nos afirma aqui nessa introdução do tópico 3, ele diz: ao longo da Bíblia encontraremos diversas manifestações da graça de Deus, mas também diferentes reações por parte do ser humano. A graça é para todos. Ela se manifesta a todos. Soberana, majestosa, salvadora, capacitadora, redentora, entre outros adjetivos nobres. Porém, ela pode ser resistida
ela pode ser desprezada, ela pode ser tratada com indiferença, sem ser levada em consideração. Deus se revelou e continua se revelando a toda criatura. E o ser humano vai reagir à sua presença de uma maneira ou de outra, ora aceitando, ora rejeitando, ou simplesmente, mesmo o conhecendo, não fazendo caso dele. Então, pensar a graça de Deus em articulação com a responsabilidade humana é uma necessidade nossa. Soberania de Deus e livre-arbítrio não se opõem, não se contradizem. Deus age e comanda o destino da humanidade sem nenhum impedimento o rumo do seu propósito eterno que ele estabeleceu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Cabe a nós encontrarmos o nosso lugar no plano divino de redenção da humanidade caída e nos entregarmos à vontade deste Deus soberano, fazendo escolhas acertadas. Então diz assim o item 1.1, toda liberdade, ou melhor, 3.1, toda liberdade será cobrada. Ninguém pode esconder atrás da graça de Deus para pecar, pensando que ficará impune. A liberdade não pode virar libertinagem, pois toda liberdade será cobrada por Deus. É preciso saber usar a liberdade que temos com responsabilidade, pensando nas consequências de nossas escolhas e decisões imprudentes ou equivocadas. Lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, temos a mais completa exposição a respeito da liberdade cristã, quando ele faz ali aquele chamamento para nós pensarmos a respeito dos possíveis embates entre a lei e a graça, nos explicando os pormenores do significado bíblico da liberdade cristã. Veja o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Nós, para pensarmos neste jugo da servidão imposto pela lei, temos hoje a contraparte do jugo de Cristo, muito bem estabelecido nas páginas do Novo Testamento. É importante a gente deixar claro que não é a lei em si que é um jugo pesado, mas sim a tentativa de se justificar diante de Deus pela observância da lei. Por causa da condenação da lei, a pessoa que tentasse se justificar por ela nunca poderia alcançar liberdade para estar na presença de Deus. E aí nós temos um ciclo repetitivo de tropeço a um dos mandamentos da lei, seguido de sacrifício de um animal para cobrir o pecado. E nesse ciclo repetitivo a pessoa nunca se via livre desta servidão e da condenação da lei. E permanecendo então nessa servidão constante, não podendo nunca de fato chegar à liberdade e a essa possibilidade de estar na presença de Deus e se manter nela, porque sacrificava ali o animal quando saía daquele evento religioso, quando saía daquele momento em que o sacrifício do animal, então, pelo seu sangue derramado, cobria o pecado do ofertante, ele já saía dali tropeçando em pontos da lei e já ia acumulando de novo pecados para o próximo sacrifício, para o próximo animal. Assim, era a caminhada terrena no tempo da antiga aliança, tanto que nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 10, nos versículos 3 e 4, que nestes sacrifícios
que a cada ano era como uma recordação anual dos pecados? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Mas então Jesus veio ao mundo de trazer a liberdade que a lei não proporcionou. O sangue de touros e de bodes nunca foi suficiente para tirar os pecados do pecador. Então Jesus Cristo veio ao mundo. E lá em Mateus 11, do 28 ao 30, nós lemos: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que aconteceu a partir de Jesus Cristo é que Ele nos abriu a porta, Ele quebrou os grilhões e Ele nos introduziu numa outra dimensão de vida. O perdão dos pecados, a partir do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dá ao pecador realmente uma liberdade que o sangue de animais da antiga aliança não conseguia proporcionar. Todavia, é preciso deixar claro que o fato de um crente estar debaixo do jugo de Cristo não significa que ele possa banalizar a graça de Deus vivendo de forma ilícita, pois debaixo do jugo de Cristo, inclusive, o padrão de perfeição a ser atingido pelo crente é superior ao da lei. A lei e os profetas diziam: eu, porém, vos digo. Então Jesus não veio abolir a lei, ela continua a exercer o seu papel. Porém, agora nós seguimos um padrão de perfeição que está posto pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o ser humano, então, passa a viver na liberdade que lhe foi conquistada pela justiça de Cristo e pela sua morte sacrificial. Quando ele tropeçar, sua consciência imediatamente vai o acusar, mas ela não pode aprisioná-lo, porque esta pessoa não está descansando na sua própria justiça, mas na justiça de Cristo, para ser justificado diante de Deus. E revestido da justiça de Cristo, a lei agora não tem poder para condená-lo. E sendo assim, a liberdade conquistada por Cristo para tal pessoa, ela não pode ser impedida pela lei. A pessoa arrependida do seu tropeço confessa então ao Senhor Jesus a sua transgressão, e o sangue de Jesus Cristo, derramado em um sacrifício único e suficiente, o purifica de todo o pecado. A boa consciência da pessoa é então recobrada, e assim ela continua o seu caminho, desfrutando desde já da presença de Deus, em direção à perfeição, conforme escreve-nos o apóstolo Paulo em Filipenses 3, versículos 12 a 14. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo, para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se nós conseguirmos entender o que ganhamos em Cristo, nós saberemos então de que liberdade estamos falando. Toda liberdade será cobrada. Quando o comentarista afirma que toda liberdade será cobrada por Deus, nós podemos realçar que a liberdade cristã é promovida mediante a graça, porém, no seu uso irresponsável, ela pode ser acusada de libertinagem. No
período da igreja primitiva, houve aqueles que interpretaram que Paulo estaria encorajando o pecado, já que a justificação é pela fé e não por meio das obras da lei. Paulo responde a esta questão mostrando o crente não como servo do pecado, mas sim como servo da justiça, em Romanos 6, versículos 1, 2 e do 15 ao 18. Irmãos, não é a liberdade cristã que nos livra do pecado, da maldição da lei e da morte eterna. É o sacrifício de Jesus que nos livra de tudo isso. A liberdade cristã é a consequência do preço que foi pago por ela. E ela deve ser regida por parâmetros bíblicos. Quais são, então, esses parâmetros que devem reger a liberdade cristã? Veja 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado com bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Também 1 Coríntios 10, 23 e 32. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E o 32, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. A essência do cristianismo é a graça de Deus. Isso está bem claro. Mas o que este ponto quer chamar a nossa atenção é que essa graça não pode ser banalizada, vilipendiada e nem interpretada como permissão para fazer tudo o que queremos. Muito pelo contrário, a graça é liberdade de poder fazer tudo o que devemos para a glória de Deus. Segue-se então que a conduta do crente deve ser guiada pelo que é espiritualmente benéfico e não simplesmente pelo que é permissível. Isso é um ponto muito importante para se aplicar na prática. Quando se trata, por exemplo, de um assunto que não foi prescrito por Deus e que pode não ser propriamente um pecado, a pergunta que os fiéis de todos os tempos devem se fazer não é: isso é permissível? Ou isso é direito? Mas, pelo contrário, eles devem se perguntar: isso convém? Isso é benéfico? Ou ainda, isso glorifica a Deus? Na verdade, irmãos, toda essa discussão em torno da liberdade cristã nos leva ao entendimento de que se trata de uma liberdade que o mundo não entende e que até muitos crentes ficam confusos, podendo fazer mau uso dela e correndo o risco de cair da graça de Deus. Mas vejamos o que diz o 3.2. Aqui diz: a graça de Deus não é sinônimo para fazer o que se quer. A graça de Deus é para presentear e não para dar liberdade da pessoa a fazer tudo o que ela quer. A graça de Deus revela a sua bondade, não a sua permissividade. A teologia que adotamos não contempla a doutrina que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra de Deus em Mateus 24:13. Além de não poder fazer o que quer, também não continuar fazendo as coisas antigas. A graça veio para alcançar as pessoas do jeito que elas são e dar condições de mudanças para servir a Deus. Ela nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria,
justa e piedosamente. Veja que ele diz que a teologia que adotamos, ela não contempla, ela não adota coisas como esta frase que escutamos a miúde: uma vez salvo, salvos para sempre. Se nós formos pensar com carinho, esse tópico ele está bem próximo ao anterior, mas o comentarista insere nele uma discussão muito polêmica, principalmente em nossos dias de tanta superficialidade no conhecimento e que tem gerado polarizações em torno de correntes de pensamentos teológicos e os seus expoentes principais, ao ponto de internautas, e não somente eles, se digladiarem para defender as posições que adotam. Nessa arena, nesse campo de guerra, os mais esclarecidos se ufanam do seu saber e aqueles com uma visão mais estreita, eles vão embarcando na canoa furada das discussões infindáveis e de agressões mútuas. Uma vez salvo, salvo para sempre, é um jargão eclesiástico clássico que envolve o questionamento básico em um embate histórico se um crente pode ou não perder a sua salvação. Somente Deus sabe quem se salva e quem se perde. Mas nós temos diante de nós, nesta questão, um outro estudo elementar, que é o estudo da presciência divina. A presciência, do grego prognosis, é um atributo divino que está relacionado à sua onisciência. Deus sabe de todas as coisas e, além disso, Ele sabe antecipadamente, antes que todas elas aconteçam. O Eterno conhece todos os eventos do passado, do presente, do futuro. Só que essa presciência divina não anula o livre-arbítrio humano e muito menos interfere nas suas decisões. Ser visto antecipadamente, ser conhecido de antemão, não quer dizer que não será permitido ou que será impedido. Se nós lermos Romanos 3, 25, Romanos 8, 29, Romanos 11, 2, Atos 2, 23, nós vamos ver aí esses registros que tratam da presciência divina em relação ao livre-arbítrio humano. Agora, mesmo nos conhecendo de antemão, Deus derramou a sua graça apesar de nós. E por essa graça nós fomos salvos. Mas o desenvolvimento das coisas que acompanham a salvação está inserido no pacote. Leia lá Hebreus capítulo 6, versículo 9. Um ponto-chave que nós entendemos que a nossa teologia, ou a teologia que adotamos, como diz o comentarista, é que a graça, ela pode até ser inexplicável, mas ela não é irresistível. Na Reforma Protestante, o princípio sola gratia foi adotado por Calvino e seus seguidores como algo irresistível, enquanto os arminianos defendiam a ideia de que a graça pode ser resistida sim. E isso foi exaustivamente debatido e encontra-se registrado em inúmeras obras publicadas. As diferenças, elas tornam mais intensas, principalmente em 3 pontos sustentados e defendidos pelos calvinistas e rejeitados ou modificados pelos arminianos, que é o princípio da eleição incondicional, o princípio da expiação limitada e o princípio da graça irresistível. Antes de levantar qualquer discussão ou ponto de vista a esse respeito, é preciso estudar muito,
e nos debruçarmos com tudo sobre o tema, a fim de chegarmos a conclusões com base em exaustivas pesquisas, como fez Robert Schenck ao escrever o livro Eleitos no Filho, um estudo sobre a doutrina da eleição, a partir do ponto de vista arminiano. É esse livro do Robert Schenck, onde ele estuda a doutrina da eleição, nos dando o ponto de vista arminiano a respeito desta questão. Mas veja o que está posto na introdução do livro, nas páginas 12 e 13. Eu achei isso aqui muito importante para iniciar qualquer tipo de conversa dessa natureza. Olha, embora o autor seja compelido a demonstrar os erros daquele de quem ele discorda, ele o faz de maneira cavalheiresca. Ele respeita seus oponentes e não supõe que eles não sejam homens de caráter ou eruditos, apenas porque ele discorda deles em certas áreas da doutrina. Embora ele deva rejeitar o cerne do sistema teológico de Calvino, ele não rejeita Calvino, mas honra-o como homem e como figura importante na reforma, além de reconhecer que devemos a ele muitas coisas boas. Ele vê bases em comum sobre as quais calvinistas e não calvinistas podem e devem se unir, e ainda que o seu livro tenha sido planejado para unir os homens no entendimento comum sobre a doutrina da eleição, o autor assevera que o amor por Deus e por nosso próximo é mais importante do que entender todos os mistérios e ter todo o conhecimento. Essa é uma perspectiva verdadeiramente cristã. Se a gente quer conversar sobre isso, é desse ponto de apoio que a gente precisa partir. Agora, é importante nós conhecermos pelo menos o básico a respeito destes assuntos, porque é justamente na doutrina da salvação que as grandes questões teológicas se construíram como pontos de debate, de enfrentamento. Alguns hão de pensar que isso é um assunto muito complicado para a igreja, que as pessoas não estão entendendo nada e que melhor seria a gente tratar de coisas mais simples. Sim, é verdade. Mas se não falarmos disso, essas mesmas pessoas serão expostas a ensinamentos contraditórios e talvez vão apoiar aqueles que a Bíblia não apoia. Falando de um modo bem superficial, nós podemos afirmar que as Assembleias de Deus possuem fortes características arminianas. O arminianismo é um sistema que expõe teologicamente as doutrinas da salvação de um modo que é defendido por várias igrejas e denominações. Embora a Assembleia de Deus não se expresse claramente como muitos gostariam, a igreja em sua história sempre adotou uma posição arminiana, isso porque ela nunca abraçou aqueles pontos que são caros ao calvinismo e que já falamos anteriormente. Por exemplo, a eleição incondicional. Essa doutrina calvinista diz que ao criar o mundo, Deus escolheu algumas pessoas para a salvação, de acordo com os seus propósitos, sem levar em conta a virtude, o mérito ou a fé destas pessoas. A doutrina da expiação limitada, que tenta responder à pergunta por quem Cristo morreu, de acordo com a posição calvinista, Cristo não morreu por todos, mas para salvar pessoas determinadas que lhes foram dadas pelo Pai desde a eternidade. E também a doutrina da graça irresistível,
que a graça é irresistível para os crentes, ou seja, que o Espírito Santo acabará convencendo e infundindo fé salvadoras neles, não podendo ser resistido. Tem outros pontos, mas eu considero este como os principais. Estas posturas calvinistas, elas não são adotadas por nossa denominação. Irmãos, eu não participo de debates a esse respeito. Eu acho que isso são questões que precisam ser conversadas, mas num alto nível de companheirismo, de respeito e em lugares específicos como os bancos das escolas de teologia. Tirando disso, a gente pode sim estudar juntos, conversar amigavelmente, mas eu prefiro receber aquelas perguntas que vêm para mim de forma escrita, onde a pessoa está expondo a sua questão com conteúdo, com profundidade, com substância, e aí tendo o tempo para poder construir uma resposta à altura. O certo é que os pentecostais em todo o mundo, eles são arminianos. No Brasil, com exceção da Congregação Cristã do Brasil, todos os demais pentecostais são arminianos. E se seguimos por um viés arminiano, então jamais entenderemos que uma vez salvos, salvos para sempre. A graça de Deus não é irresistível. Ela pode ser resistida, porque ela não está facultada apenas aos eleitos. Ela vai de encontro a todas as pessoas do jeito que elas estão. Uns vão acolhê-la, outros vão rejeitá-la. Às vezes, até aquele que acolheu num determinado momento vai também abandoná-la ou rejeitá-la. Cristo não morreu apenas para um grupo específico de pessoas. E Deus não elegeu algumas pessoas para a salvação e outras para a perdição eterna. É nisso que nós cremos segundo o nosso entendimento das Escrituras. Quando a graça de Deus é recebida, ela mesma dá condições para se efetivar as mudanças necessárias, como o abandono da impiedade e das paixões mundanas. No final, isto é o que conta. O comentário para o professor, ele termina dizendo: a graça é Deus abrindo caminho, uma vez cheio de obstáculos e impedimentos, pela incapacidade do ser humano ao regresso à posição inicial. Lemos em Tito 2, versículos 11 e 12. Porque a graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. E por fim, o item 3.3, é preciso permanecer na graça. Mas após receber a graça de Deus, a salvação, há alguns requisitos básicos para conservá-la. Sendo ela um presente, e quando se recebe algo precioso, se guarda com muito carinho e gratidão. Imagine um presente dessa proporção, considerando de quem o recebemos, pois tem um valor imensurável. Portanto, precisamos cuidar bem dele e guardá-lo com segurança para não perder a nossa coroa. Para a manutenção, Paulo nos aconselha a andar segundo o Espírito. Só uma pessoa pode impedir ou refutar a graça de Deus em sua vida, que é você mesmo. Só há um jeito de impedir a graça de Deus, rejeitando-a de forma consciente e deliberada, ou jogá-la fora com as próprias mãos após haver recebida. E isso se chama apostasia. Nós não vamos esclarecer com maiores detalhes a questão da apostasia, que é esse virar as costas para Deus. Mas vamos aqui
pensar um pouco nesta questão do princípio da permanência em relação à graça de Deus. Uma vez tendo-se apercebido do grande presente que Deus está concedendo a todas as pessoas, em todos os tempos e lugares, e nos apropriando dele, é preciso conservá-lo. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 diz: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Quando nos convertemos, nós sabemos que recebemos a graça salvadora de Deus. Todavia, se novamente voltarmos ao pecado, nós perderemos essa graça. E então, é como se a tivéssemos recebido em vão, porque não basta receber a graça de Deus, é preciso permanecer nela. É preciso fazer veredas direitas para os pés, mesmo quando a caminhada se mostra mais difícil e dolorosa. É preciso fazer de tudo para se manter firme na luta contra os principados e potestades deste século mau que podem nos fazer cair da graça. É preciso receber a graça com ações de graça, celebrando com o coração agradecido. E vamos ler isso em vários trechos, da palavra de Deus. Observe como o comentarista nos adverte no final desta lição. Ele diz: só uma pessoa pode impedir ou refutar a graça de Deus na sua vida, que é você mesmo. Só há um jeito de impedir a graça de Deus, rejeitando-a de forma consciente ou deliberada, ou jogá-la fora com as próprias mãos após haver recebido o que se chama apostasia. Toda a exposição doutrinária e exegética da mecânica da salvação, em nossa visão teológica, gira em torno da graça de Deus e da responsabilidade humana. A segurança eterna do crente está em permanecer na graça de Deus. A segurança em Cristo é um dos pontos do arminianismo, também muito debatido, onde procura responder à pergunta: não obstante Deus garantir a nossa salvação, é possível a própria pessoa resistir à ação da graça em sua vida e deliberadamente perder-se? Sim, entendemos como uma possibilidade. Nós podemos perder a salvação quando, tendo apostatado, não voltar atrás. Quando se comete um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é outra questão também que precisa ser entendida com clareza. Ou quando simplesmente não há mais fé, se perde a fé em Jesus e na graça de Deus. A incredulidade persistente leva à perdição eterna. As discussões em torno deste assunto são vastíssimas, mas a questão aqui não é o que se perde, e sim o que se ganha quando se permanece fiel. Entre os versículos citados no material que eu produzi, eu escolhi 2 para ler aqui com vocês. O primeiro está em Atos 13, 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Então, essa é uma exortação presente no meio dos salvos desde a igreja primitiva. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Irmãos, a despeito de Satanás fazer o pior que pode, a despeito da apostasia que ocorre entre os crentes, das igrejas que ficam mornas, dos falsos mestres que se infiltram no reino de Deus, a Igreja de Cristo jamais será destruída, porque ela sobrevive
e ela é sustentada pela graça de Deus. Deus, pela sua graça, sabedoria e poder soberanos, sempre terá um remanescente de salvos que no decurso de toda a história da redenção permanecerá fiel ao Evangelho original de Cristo e dos apóstolos, experimentará a comunhão com Ele, o senhorio de Cristo e o poder do Espírito Santo. Como povo genuíno de Deus, esses crentes demonstrarão o poder do Espírito Santo contra Satanás, o pecado, a doença, o mundo, as forças demoníacas. É essa igreja que Satanás, com todas as suas hostes, não poderá resistir e nem destruir. É mérito nosso? Não. É a graça de Deus. E a conclusão vai dizer o seguinte: a graça não faz acepção de pessoas. Ela não foi manifestada para abençoar somente alguns ou de forma exclusiva a um grupo especial, mas a toda a humanidade. Porém, só desfruta os que creem no Filho de Deus e o recebem como único e suficiente Salvador. A graça se estende a todos, sem distinção. Ela se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens, sem acepção de pessoas. Mas irá usufruir dela, desta graça salvadora, capacitadora, regeneradora, aqueles que a receberem através de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Ainda que a humanidade possa gozar dos benefícios da graça de Deus de diferentes formas, como foi falado em outros momentos. Isso é o que aprendemos e o que realmente tem movido as nossas vidas. Então, que nós possamos ser tocados de um modo especial por esta graça nesse dia que nos deu o Senhor para nos alegrarmos nele. Que tenhamos todos um domingo excelente, porque a graça de Deus, ela nos permitirá viver esse dia para a glória dele. Amém, irmãos?